O que você diria se convidassem sua empresa para participar de uma oportunidade como a do Velho Oeste? Ou então a do Brasil no início do século XX? Mercados que estão abertos à exploração de novas ideias, de novos empreendedores. Você toparia? Pois é o que está acontecendo, por exemplo, hoje no continente africano. Há um enorme mundo de oportunidades para quem tenha esse interesse e é o que os especialistas consideram ser a última fronteira do capitalismo. E para falar desse assunto e de outros, nós estamos aqui com a Natália Dias, que é a CEO do Standard Bank no Brasil, um dos bancos que mais tem atuado no continente africano, facilitando empresas, companhias a investirem nos inúmeros países que tem na África. Quantos países são? São 60, eu acho. Agora você me pegou, eu não tenho todos o número, mas são muitos países. Eu acho que um grande erro que se comete é achar, por exemplo, que a América Latina ela é uma coisa, digamos, única. E o Brasil não tem nada a ver com o Uruguai, que não tem nada a ver com a Argentina, que não tem nada a ver com a Venezuela. Imagino que na África deva ser igualzinho. Não, é igualzinho. A gente brinca que, na verdade, a gente está falando de um continente com vários países e cada país com um background, com uma colonização, com recursos naturais, com dinâmicas populacionais diferentes. Então, a gente sempre fala para os desavisados que a África é um continente, cada país com as suas especificidades. Você tem que conhecer bem o mercado para poder tirar maior proveito das oportunidades em cada um dos países. E hoje vocês estão atuando mais em que países? A gente atua na África subsaariana, então a gente está ali na parte do Saara para baixo, a gente está em 20 países com presença física, temos uma atuação de banco de investimento, de banco de varejo, de asset management, quer dizer, um banco completo em 20 países da África subsaariana. Os maiores mercados são África do Sul, Nigéria, Angola, Moçambique, e aí os países da África Oriental também, Uganda, Quênia, Tanzânia, enfim, estamos presentes em vários países. E aí é um caldeirão de culturas, porque a gente está falando de um país que tem uma mistura de holandês com um regime de apartheid no passado, com outro que é uma cultura francesa, com outro que é portuguesa. Isso é bem complicado para... E anglo-saxã, e alemão também. Então, quer dizer, são vários backgrounds, mas eu acho que, de uma maneira geral, quer dizer, obviamente, os países, eles têm ainda uma herança cultural forte dos colonizadores, mas eles têm uma identidade cultural própria muito desenvolvida. E aí eles conseguiram se desenvolver e estabelecer novas dinâmicas de acordo com esses parâmetros. Mas é bem interessante você ver as diferenças culturais e de mindset também, né? Porque no final o background tem muito a ver com essa história, com essa heritagem, né, que a gente fala. Uhum. Bom, ainda se tem mineração, óleo e gás como os principais mercados. Esse boom vai até quando? Então, o boom ele continua, né? Eu acho que assim, a África é conhecida como um berço de recursos naturais. Então, 30% de todo o recurso natural do mundo está na África, né? 11% de toda a reserva de petróleo. Eu acho que essa talvez é uma história que as pessoas conheçam mais. Cada dia você tem descobertas maiores no setor de recursos naturais. Por exemplo, Moçambique, que é um dos países mais pobres do mundo, tem um PIB aí de 10 bilhões de dólares, descobriu reservas de gás natural do tamanho das reservas do Catar. Está atraindo investimentos aí da ordem de 65 bilhões de dólares, empresas multinacionais como a Anadarko, americana, a Eni, italiana, estão para tomar uma decisão final de investimento no setor de gás natural em Moçambique, e esse investimento deve multiplicar o PIB de Moçambique por 10 vezes nos próximos 10 anos. E, obviamente, quer dizer, vai gerar valor não só no setor de óleo e gás, como nos setores correlatos, como desde imobiliário até agrícola, porque vai precisar se deslocar um contingente populacional muito grande também para desenvolver esse projeto. Então, é bem desafiador, mas bem animador também o cenário. Ou seja, se a gente está falando de um crescimento de PIB de 10 vezes, significa que a classe média vai explodir nesse país. Exatamente. Eu acho que o segundo tema que eu acho que as pessoas não conhecem tanto de África é toda a questão demográfica do que está acontecendo lá, né? Então, hoje você tem mais ou menos 1,2 bilhões de pessoas morando na África. Isso é mais ou menos 17% da população mundial. Mas é a população que mais cresce no mundo.
até 2050, a gente vai ter mais ou menos 2 bilhões e 400 milhões de pessoas morando na África, isso vai ser 24% da população mundial. Vai ser o maior contingente populacional, porque é o maior crescimento demográfico hoje que você tem no mundo. Somado a isso, quer dizer, não é só quantidade, você tem uma taxa de urbanização muito grande, você tem uma migração para cidades, acho que o número mais recente que eu vi, que é bem interessante, você tem a cada ano 15 milhões de pessoas indo morar nas cidades africanas. Isso você vai desenvolver megacidades no curto prazo e são grandes centros de consumo. Por isso, a África, para além dos recursos naturais, que sempre foi o carro-chefe, vamos dizer, de investimento na África, ela tem atraído muito empresas dos setores de consumo, como a própria Coca-Cola, a Unilever, mais recentemente, até para fazer um link no Brasil, a própria Bembev comprando uma cervejeira na África do Sul, de olho nesse grande mercado consumidor emergente na África. É interessante porque as pessoas talvez não tenham a noção do tamanho da pujança do mercado africano, porque nós temos uma visão distorcida do Mapa Mundi. O Mapa Mundi que nós vemos hoje foi criado por um alemão chamado Mercator, se não me engano, no século sei lá quando, talvez 18. E se você olhar bem, a Europa está no centro do mundo e a África e a América do Sul elas estão desproporcionais ao tamanho real. Olhando o mapa de fato como ele deveria ser, pelas coordenadas geodinâmicas da NASA, você vê que a África é muito maior do que ela é no mapa. Não, a gente tem até um slide que a gente usa nas nossas apresentações, que se você colocar dentro da África, você coloca os Estados Unidos, você coloca Brasil, você coloca Europa, você coloca a China e ainda sobra espaço, né? Exatamente. Isso também tem a ver, que acho que é um outro fator de atração de investimento na África, é que 60% de toda a terra agriculturável e não cultivada ainda do mundo está na África. Então, provavelmente, a África vai ser o próximo celeiro mundial, se obviamente tiver todo o desenvolvimento de infraestrutura para escoar a produção. E nesse ponto, é uma área que a gente tem focado bastante, a atividade aqui do Standard, de tentar conectar com os players do agribusiness no Brasil, que é a nossa indústria modelo, né? Se tem uma indústria onde o Brasil deu certo, é no agribusiness, mas que ainda tem uma relação muito tímida com a África. E eu acho que a gente devia ter uma atitude mais agressiva, porque, na verdade, a África está mais próxima do mercado consumidor, que são os mercados asiáticos, né? A China aí liderando, tem um custo de produção muito baixa e está na mesma região tropical de produção que o Brasil. Eu acho que o Brasil deveria estar explorando o agribusiness na África até como forma de defender market share, porque se ele não fizer, a gente tem visto as empresas holandesas, americanas, alguém fará. Então essa é uma grande questão que a gente tem tentado chamar atenção para os empresários brasileiros dessa oportunidade no agribusiness e dessa proteção até de mercado num certo ponto. Agora, o que os empresários geralmente eles receiam em relação à África são dois pontos. Primeiro, recebimento. Isso. Segundo, compliance. É verdade. Só que de uns tempos para cá tudo isso mudou. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso, não. Bom, primeiro, acho que o ponto de acesso à moeda e acesso à moeda estrangeira, que de fato, em alguns casos, já foi um issue, até no passado recente, quer dizer, você tem grandes economias na África, ainda são muito dependentes de exportação de recursos naturais, notadamente petróleo. Acho que, por exemplo, Nigéria e Angola são dois casos recentes. Quando você cai o preço do petróleo e as exportações caíram, teve um constrangimento no acesso à moeda estrangeira. Que agora, voltando ao ciclo de commodities, quer dizer, isso se restabelece. Mas eu acho que as economias africanas aprenderam do jeito mais difícil de que eles precisam endereçar a questão de compor em reservas em moeda internacional e de melhorar a regulamentação de acesso a câmbio nesses países para que não haja crises tão relevantes quanto aconteceram no passado recente. Então, está no topo da agenda das principais lideranças na África. E com relação à compliance, isso também é uma questão, como é uma questão, foi no Brasil e nos mercados de África também, isso é um ponto de bastante atenção, mas o que a gente está vendo, e a gente brinca, a África está saindo também do ponto de vista político de uma era onde você tinha grandes figurões políticos, né, que eram aquelas pessoas que estavam há muito tempo no poder e que talvez com práticas arcaicas, sendo substituídas por líderes mais modernos e reformistas. Esse é o caso da África do Sul, onde você tem agora o presidente Ramaphosa substituindo o Zuma com uma agenda
bastante grande de reformas e das instituições e de endereçar essas questões de compliance também. E próprio Angola, que é um mercado muito conhecido dos brasileiros e que muitos brasileiros talvez tenham tido experiências aí não tão agradáveis do ponto de vista de compliance. A gente tem um novo presidente que está fazendo uma revolução, tanto do ponto de vista de reformar as leis para atrair investimento, como de endereçar questões de corrupção nas principais empresas do país, a maior delas sendo a Sonangol, que é a empresa petrolífera lá, com a troca de todo o conselho de administração e a abertura de investigações nesse sentido. Então, eu acho que a gente vai ver uma época de muito mais prosperidade e de fortalecimento das instituições no combate à corrupção na África também, assim como aconteceu aqui. Falando em fortalecimento de instituições, o continente está ficando mais democrático ou ainda tem muita ditadura? Ainda tem alguns países cujos governantes estão, por exemplo, no caso do Zimbábue, que a gente viu recentemente as eleições que estão há muito tempo no poder, mas a gente tem cada vez mais histórias de economias que estão passando por eleições com troca de poder e alternância de poder mais recorrente. Então, um caso recente, por exemplo, é Gana, que está na 7ª eleição democrática, e aí outro dia eu estava até fazendo as contas, quer dizer, o Brasil está na 8ª depois, não é tão diferente quanto a gente. Se não me engano, Nigéria está na 6ª também, houve alternância de poder, então isso tem sido mais recorrente nas principais economias africanas. Mas, obviamente, em outras, e Angola também é o caso mais recente, né? Você tinha a família Santos no poder há 30 anos e você teve uma troca, apesar de ser uma pessoa do mesmo partido, essa pessoa vem com esse espírito reformista e está implantando todas essas mudanças. Então, a gente diz que a perspectiva é animadora nesse sentido também. Quando eu era garoto, e eu lembro que os americanos achavam que nós morávamos aqui no Brasil, no meio da selva, e uma vez um americano me perguntou se eu morava em cima de uma árvore. Eu falei assim, a única diferença é que a gente desce de elevador daquela árvore, né? Porque a árvore é muito grande, né? Tem cerca de 20 andares. Nós aqui no Brasil ainda temos essa visão da África. Quanto isso é lenda e quanto isso é verdade? Então, isso, na verdade, assim, quer dizer, obviamente que você ainda tem as comunidades tribais e toda aquela coisa, mas eu concordo com você, a nossa visão ainda é muito estereotipada e talvez o que chegue mais de notícia aqui no Brasil são as questões de violência e ainda que são em partes muito distantes no continente africano. É um estereótipo que eu acho que a gente tem que começar a combater. Talvez um pouco no setor de política externa, acho que o Brasil fez alguns avanços na relação com a África e talvez mostrou, de alguma maneira, que existiam outras oportunidades, mas talvez tenha sido tímido e acho que é o papel próprio do Standard, a gente tem tentado fazer isso, de disseminar tudo o que está acontecendo de mais moderno na África, porque, de fato, o que chega aqui para a gente ainda é uma visão muito estereotipada. Eu acho que pouca gente tem noção, por exemplo, que o mercado de fintechs na África é um dos mais dinâmicos. Então, a gente tem um caso de sucesso muito grande no Quênia, que é uma empresa chamada M-Pesa, que pegou uma economia onde, hoje lá na África, quer dizer, você tem nem todo mundo tem acesso à internet fixa, mas você tem 89% da população tem um telefone celular. A M-Pesa ela desenvolveu um sistema de uma wallet no celular, de uma carteira no celular, onde você consegue fazer depósitos e pagamentos. E ela, em 3 anos, de 0% da população com contas em meios digitais, ela atingiu 40% de penetração e hoje já está com 60% de penetração. E é um case study no mundo como ela conseguiu. Esse caso das fintechs é até um caso que tem sido muito estudado porque ele pode criar uma inclusão social na África muito grande. Porque você tem hoje apenas 45%, se não me engano, por cento da população com contas em banco formal, mas você tem 89% da população com telefone. Então, tem uma estimativa muito interessante que o acesso à economia digital na África e nos mercados emergentes, de uma maneira geral, pode trazer aí 4 trilhões de dólares para a economia, não só na África, aí estou falando de mercados emergentes globais. Então, talvez um desenvolvimento muito grande, mas há pouco se tem notícia desse desenvolvimento aqui das fintechs na África, aqui no Brasil, por exemplo. É bem interessante, porque aqui no Brasil a gente teve um movimento talvez de
inclusão da internet através do celular, mas não de bancarização através do celular, como é esse exemplo, né? Que eu acho que é o que é também o que acabou acontecendo, quer dizer, a África é uma nova fronteira de crescimento porque ela é menos desenvolvida. Por outro lado, a gente não espera que os mercados, e aí nas várias indústrias, vão passar por todas as etapas de desenvolvimento. A gente tem uma expressão em inglês que eu não sei como é que a gente traduz, mas nesse setor de tecnologia digital, a África está leapfrogging as diversas economias. Quer dizer, ela vai dar saltos e vai pular para um patamar já mais desenvolvido e talvez levar isso para uma nova dimensão de crescimento. Queimando etapas, né? É isso aí. Quer dizer, as etapas tradicionais. Tradicionais. Que o velho mundo, ou talvez as Américas, tenham passado, mas eles seguramente entrarão direto, talvez, num outro patamar tecnológico, né, de evolução. Uma anedota até que eu costumo contar, quando às vezes eu vou lá e tento usar o meu cartão de crédito e colocar na maquininha digital a senha, eles acham isso ultrapassadíssimo, porque a maior parte das pessoas fazem os pagamentos pelo celular, no máximo com todos esses mecanismos digitais. Então é muito engraçado porque a gente que já esteve na frente, eu acho que da tecnologia bancária, quando eu vou para lá, às vezes me sinto um pouco atrasada. Como há 10 anos a gente tinha um chip no cartão e nos Estados Unidos era só... Eles eram super atrasados, e era exatamente. tarja magnética. E agora a gente... A gente que está ficando para trás, é isso aí. E em termos de futuro, como é que você vê a organização das empresas brasileiras entrando nesse mercado, explorando esse mercado e mais... prosperando nesse mercado? Eu acho que, obviamente, quer dizer, se você pegar... O Brasil tem várias empresas que já investem em África, que têm investimentos diretos pesados lá e que têm um relacionamento com o continente. A gente perdeu espaço mais recentemente para a China, que, obviamente, é o maior investimento estrangeiro direto no continente e que tem vindo não só com o meio empresarial, mas também com muito suporte de financiamento de governo também e de uma agenda bilateral governo para governo muito forte. Eu acho que talvez, obviamente é sempre mais fácil quando você tem o empresariado, ele se arrisca, se aventura, mas seria muito bom se a gente pudesse ter um respaldo maior do governo brasileiro direcionando um pouco a ação para fomentar do nosso lado a exportação de bens e serviços brasileiros daqui, que eu acho que no fundo é o que a gente quer, é trazer riqueza para o nosso país, explorando os mercados que estão disponíveis. Então, uma coordenação melhor do setor público, dando suporte para o setor privado, acho que poderia ajudar bastante. Bom, como vocês perceberam, existe um mundo de oportunidades na África e é uma questão apenas de se despir de preconceitos ou de se enxergar melhor essas oportunidades. Como eu falei no começo, é como se a gente estivesse vivendo o Velho Oeste de novo. Uma oportunidade única que daqui a alguns anos, se você não a pegar, ela vai passar e outra pessoa vai usufruí-la. Então, eu te agradeço muito, Natália. Obrigada, Luísa. Muito obrigado. E a gente se vê daqui a pouco em outro vídeo.